Olá, gostaria de convidar vocês para a palestra do professor Itamar Rodrigues Paulino, da Universidade Federal do Oeste de Pará. Professor Itamar é professor interdisciplinar de Filosofia, Literatura e Sociologia. O seu tema é a história e a saga das mulheres guerreiras condoris, melhor conhecido como as Amazonas, que deram o nome ao rio ao norte do Brasil. Em primeiro lugar, quero agradecer imensamente ao Instituto Martins Staden pelo convite para participar do ciclo de palestras, apresentando algumas pesquisas sobre a Amazônia, e também agradeço em especial ao EK Kumpfer, diretor do Instituto, por este prazeroso convite. Bom, escolhi para o nosso encontro o tema das mulheres guerreiras Condori, para discutir com vocês um pouco o que há de imaginário e real dessa história da Amazônia e apresentando algumas ideias sobre a desinvenção dessa história, que tem mais cara de história da Europa do que de história amazônica. E eu queria iniciar essa conversa com uma afirmação bastante forte, a de que a Amazônia é um lugar sagrado. No seu solo descansam ancestrais de diversas etnias indígenas, e é nesse solo que diversas comunidades indígenas tanto lutam por sobrevivência nos dias de hoje. E para compreendermos a condição indígena amazônica nos dias de hoje, convido você a viajar de volta no tempo até o dia ou período inicial da colonização das Américas no século XVI. Essa viagem exige entrar no universo das memórias crônicas eurocêntricas e das memórias contínuas de achados artesanais arcaicos que revelam diversos hábitos cotidianos desses povos que aqui viviam. Desde o século XV, esses povos foram envolvidos compulsoriamente na história de espanhóis, portugueses, franceses, holandeses, ingleses, alemães, entre outros povos. E a consequência desse encontro compulsório foi o desaparecimento de várias etnias na América Latina, e isso causa grandes preocupações para nós pesquisadores e defensores da diversidade de povos e de seus hábitos e direitos alienáveis, já que o desaparecimento das etnias indígenas significaria a perda de registros memoriais, históricos e culturais valiosos sobre a região. Entre esses povos diversos que entraram para a infeliz lista das etnias extintas estão os povos Condori. Foi dessa etnia indígena que saíram as informações que levaram os expedicionários colonialistas da América do Sul a definirem as mulheres dessa comunidade de Amazonas das Américas, habitantes da região do Baixo Amazonas, no norte brasileiro. Delas restam apenas deduções resultantes de crônicas europeias e vestígios cerâmicos, como, digamos, a sua materialidade cultural. Bom, nós compomos um estudo das mulheres guerreiras Condori a partir de um apanhado de conteúdo imaginário, e que provavelmente é conteúdo real, para podermos fazer uma desinvenção da história da Amazônia, porque essa história é uma mistura de histórias factíveis, com frágeis comprovações, e de histórias míticas, que ninguém da região amazônica se arriscaria a negar. Bom, a história conceitual do termo Amazonas e sua razão para servir de nome ao maior rio do mundo e também a maior floresta tropical do mundo é bastante interessante. Embora se tenha muitas histórias, principalmente com possibilidades míticas relacionadas a fatos passados, ainda não podemos fazer uma dedução precisa, crível e terminal do conceito, nem sua abrangência ser dimensionada. Então, precisamos mesmo recorrer a diversas fontes históricas e de tradição popular para buscar elementos fundamentais
que nos ajudem a entender o conceito de Amazonas e sua relação com as guerreiras que viviam nas margens do Grande Rio, na sua parte mais baixa, que a gente chama hoje de região do Baixo Amazonas. O termo vem do grego, Amazon, que é um ajuntamento da partícula de negação a, que significa não ou ausência, e do substantivo Amazon, que está associado a seio. Ou seja, o vocábulo Amazonas pode ser entendido como os sem seios ou as sem seios. Do ponto de vista mitológico, as Amazonas ou as sem seios aparecem na Guerra de Troia com o seio direito supostamente amputado para manejar com mais precisão o arco. Essa tradição grega diz que elas tinham seus seios direitos retirados ainda na infância para que houvesse tempo de cauterização da ferida antes de suas idas às batalhas. Na Grécia Antiga, poetas e historiadores como Homero, Heródoto e Quinto de Esmirna narram que essas mulheres de guerra estiveram presentes na Batalha de Ílion, também conhecida como Cidade de Troia, e elas eram de guerra, valentes, destemidas e matadoras de homens. Mas na Guerra de Troia foram dominadas pelos gregos e levadas como cativas. E durante a viagem elas se revoltaram, mataram os captores e fugiram para recompor suas vidas bem distantes daquela região de guerra. Então vejamos, diferentemente das mulheres comuns retratadas com virtudes confusas, casamentos conflituosos e prostituição desenfreada, vistas como símbolos de fraqueza e covardia, Heródoto identifica as mulheres guerreiras amazonas em outra perspectiva, a de que elas não faziam nada próprio das mulheres. Seus afazeres não tinham que ver com trabalhos femininos e suas qualidades estavam mais vinculadas à identidade masculina. É intrigante perceber que essas representações da mulher amazona na Guerra de Troia não têm a ver com a mulher grega comum. Essas informações nos ajudam a compreender por que uma região da América foi batizada de Amazônia. Havia também nas Américas grupos tribais liderados por mulheres que viviam nas Américas e que, numa mistura de mítica local com a europeia, foram chamadas de camiabas, que em tupi significa, não por acaso, mulheres de seios cortados. Bom, não é novidade que o rio Amazonas, o maior rio do mundo, recebeu esse nome por causa de relatos do escrivão espanhol Frei Gaspar de Carvajal durante a expedição de Francisco de Orellana no interior do continente sul-americano nos anos de 1541 e 1542. No início de sua crônica, Carvajal chamou o rio de Rio de Orellana. Mas esse rio tinha outros nomes, como o Rio Grande, Mar Dulce, por causa de sua dimensão oceânica, ou mesmo Rio de la Canela, devido à existência de árvores de canela nas suas margens. A nomeação de Rio de las Amazonas foi dada somente em 1542 pelo rei Carlos V da Espanha, em referência às Amazonas da antiga Grécia. Ele deu esse nome depois de ouvir o relato de Carvajal sobre um ataque bem-sucedido feito por mulheres guerreiras à expedição de Orellana na região desse rio. E esse fato passou a ser referência no processo de identidade geográfica e cultural da região. Podemos inclusive colocar essa narração no ciclo narrativo dos grandes relatos míticos sobre as Amazonas, como os feitos por Heródoto, Homero e Quinto de Esmirna. Embora tenhamos diversos relatos de Colombo, Bartolomé de las Casas e de Hernán Cortés com rumores sobre a existência de mulheres sem homens habitando a região das Caribas, da Martinica e de Jalisco, no México, as narrações dos expedicionários comprovam um deslocamento temporal e espacial de significações míticas das guerreiras helênicas para dar uma forma alegórica e até mesmo exótica às guerreiras do Novo Mundo. E claro, colocar essa questão do poderio matriarcal no espaço da moralidade masculina para justamente anular um possível poderio das mulheres na região do Novo Mundo.
a descrição que os gregos fazem das Amazonas e a apresentação dos colonizadores europeus da mulher guerreira encontrada nesse novo mundo não podem ser vistas apenas como uma fábula romântica ou uma lenda engenhosa, mas como um drama exageradamente narrado para apresentar uma mulher submissa, escrava, acatadora de regras. E que quando ela foge desses qualitativos, desses parâmetros androcêntricos, o homem trata logo de jogá-las no espaço do excêntrico, do exótico ou alegórico de suas narrações, impondo traços essencialmente masculinos e, portanto, patriarcais em perfis decididamente femininos. E essas narrações não são somente moralistas, elas são extremamente machistas, quando a proposta é narrar situações de ordem sexual. Por exemplo, há poucas diferenças narrativas entre Heródoto, Colombo e Hernán Cortés. Heródoto dizia que elas eram mulheres diferentes, usavam arco e flecha, lançavam dados, montavam a cavalo e não gostavam de intimidades sexuais. Colombo dizia que elas não faziam atividades femininas, mas que se dedicavam a produzir arco e flechas, andavam armadas e se abrigavam com escudos feitos de cobre, metal que elas possuíam em abundância. E essa narração é só uma outra forma de dizer que elas estavam sempre prontas para o combate. E Hernán Cortés dizia que havia uma ilha povoada por mulheres sem homens e que em certos momentos os homens eram levados do continente para manter relações com elas e torná-las grávidas. E se elas davam à luz mulheres, elas as mantinham. E se fossem homens, elas enviavam ao continente. No meu ponto de vista, essa evidência das mulheres guerreiras pelos expedicionários se concentra em dois pontos de vista. Em dois pontos fundamentais. A condição de elas viverem sem homens e a condição de elas serem guerreiras. Notemos que as narrações de mulheres não normais, bastante violentas e combatentes, mostram uma visão grotesca do ego masculino perturbado pelo poder feminino. E essa mulher guerreira provocava medo nos homens e os obrigava a atitudes defensivas do ponto de vista bélico e de atitudes machistas do ponto de vista da narração. Essa visão de Colombo, Bartolomé de las Casas e Hernán Cortés é também a visão dos expedicionários e exploradores espanhóis e portugueses no hemisfério sul-americano durante as grandes expedições dos séculos XVI, XVII e até mesmo dos séculos XVIII. A mais significativa manifestação de mulheres guerreiras no continente sul-americano durante essas expedições foi relatada pelo Frei Gaspar de Carvajal nas suas crônicas durante a expedição de Francisco de Orellana pelo grande rio conhecido hoje como Rio Amazonas. Carvajal escreveu que durante a expedição, no entremeio fluvial das cidades que hoje chamamos de Manaus e Belém, houve um grande confronto bélico da expedição de Orellana com mulheres bravas e habilitadas à guerra. Essas mulheres, segundo várias pesquisas antropológicas e geoarqueológicas, são guerreiras que pertenceriam a uma tribo chamada Conduri, que possivelmente era comandada por mulheres, mas atualmente registrada na Fundação Nacional do Índio como sociedade extinta. Carvajal também deixa clara a localização do território Conduri, que seria desde as proximidades das atuais cidades de Inhamudá, Faro e Terra Santa, nas adjacências do rio Inhamudá, com o rio Amazonas até a foz do rio Trombetas, sobre o rio Amazonas, entre os municípios de Oriximiná e Óbidos, a poucas léguas da região do Arapucu de Óbidos, no oeste do Pará. Ele dizia que depois de uma longa jornada desde Quito, a expedição de Francisco Orellana chegou à foz do rio Inhamudá em junho de 1542. E eles estavam procurando um local para comemorar o dia 24 de junho, motivo que fez Carvajal chamar o lugar de Vila de São João Batista. A narração também diz que a expedição havia encontrado uma terra boa sob o poder e senhorio das Amazonas, ou seja, era habitada por nativos hostis à presença de expedicionários e preparados para um confronto sob o comando dessas mulheres guerreiras.
Esse local seria uma província com grandes populações indígenas que eram lideradas por mulheres guerreiras. E durante a travessia dos navegadores espanhóis, pela parte baixa do Rio Grande, que hoje sabemos ser a região do Baixo Amazonas, Carvajal descreveu o ataque de um grupo de índios armados com arco e flecha liderados por mulheres guerreiras. Também relata o depoimento de um índio capturado por Orellana durante o combate com as mulheres guerreiras e seus protegidos. Ao ser interrogado, esse índio disse que as mulheres eram grandes guerreiras, de número incontável, e elas eram comandadas por uma senhora de nome Conhori ou Conduri, e que essa senhora subjugava e tinha todas as mulheres e homens sob sua mão e sob sua jurisdição. Então, o nome Conduri ou Conhori passou a denominar os habitantes índios dessa região do Baixo Amazonas. Embora hoje saibamos de outras etnias existentes no locais, como os Muras e Mundurucus e os Tabaós. A experiência da expedição de Orellana, de entrar em guerra com guerreiras comandadas por uma mulher, chegou então aos ouvidos do rei Carlos V da Espanha, em 1542, e ele não teve dúvidas em batizar o rio, onde ocorreu a batalha, de Rio de las Amazonas, ou o Rio das Amazonas. Mas voltando um pouquinho no tempo, no dia do encontro bélico, Carvajal narrou que na curva do Grande Rio, próximo à foz do rio Nhamundá, a expedição encontrou com populações indígenas que sabiam da chegada da expedição e que foram ao seu encontro na margem do rio. Carvajal comentou que Orellana tentou explicar aos índios que a expedição tinha boas intenções e queria convencê-los de que estavam em paz. Mas os índios não quiseram conversa. Cercaram as embarcações e esforçaram a continuar descendo o rio, porque mais abaixo havia outro grupo de índios que os levariam às guerreiras. O capitão Orellana, zangado com o que ele chamou de arrogância dos índios, ordenou que eles fossem atacados e tentou saqueá-los, roubando seus alimentos. Mas quando tentaram chegar à margem do rio, os índios se defenderam, atirando flechas contra a expedição e expulsando a expedição. Carvajal chegou a comentar sobre a chuva de flechas que receberam e que vários tripulantes foram feridos, entre eles o próprio Carvajal, que disse ter sido atingido por uma flecha na coxa. A guerra durou um pouco mais de 1 hora e se juntaram aos índios várias mulheres guerreiras, e elas se multiplicavam e defendiam com mais afinco suas posses e as posses de seus protegidos. Carvajal disse que esses índios eram súditos tributários das Amazonas. E sabendo que a expedição passaria por aquela parte do rio, eles pediram ajuda às guerreiras, que assumiram a frente da batalha e acabaram liderando o confronto com os capitães dos índios. É também de Carvajal a narração que elas eram brancas e altas, cabelos compridos, trançados e envoltos na cabeça. Disse que elas eram fortes e andavam nuas, com couro cobrindo sua vergonha, com arcos e flechas nas mãos, e que cada mulher guerreira valia por pelo menos 10 outros guerreiros índios. Ele recorda que essas mulheres lançaram tantas flechas na expedição que o barco ficou parecido um paliteiro, ou parecido um porco-espinho. Ao notar que cada vez mais guerreiras chegavam para lutar contra os exploradores, Orellana ficou convencido da existência de um reino nessa região, liderado por mulheres. Então sua estratégia foi ordenar que seus súditos embarcassem apressadamente e saíssem daquele lugar até chegar ao território tapajônico, na foz do rio Tapajós, em frente à atual cidade de Santarém, que parecia um território livre dessas guerreiras. A expedição ainda conseguiu capturar um índio que relatou sobre as guerreiras, dizendo que elas mantinham um acordo com o cacique indígena para a proteção de suas terras. Ele também disse que elas residiam no interior da floresta há mais ou menos 7 dias daquela costa do rio, e que por ser esse senhor de nome Coinco, sujeito a elas, as guerreiras foram ao seu encontro para ajudá-lo na guerra contra a invasão da expedição de Orellana pela costa do rio.
O índio aprisionado também disse que essas mulheres guerreiras não se casavam. Eram em grande número e viviam em cerca de 70 aldeias no interior da floresta, em casas feitas de pedra e não de palha, como pensava a Orellana, e que os povoados dessas guerreiras eram interligados por estradas, e nessas estradas havia guardiãs, e que ninguém podia entrar sem pagar tributos. O índio também disse que as guerreiras se encontravam com índios de tempo em tempo, quando acontecia de haver vontade de produzir a posteridade. Elas então iam até uns senhores que tinham terras junto às delas, levavam esses homens para suas terras e ficavam com eles o tempo necessário ao intercurso, e depois de engravidadas elas mandavam de volta às suas terras. Quando chegava a hora de dar à luz, se o filho fosse homem, elas o matavam. Se fosse filha, elas a criavam com muita solenidade e ensinavam as coisas da guerra. É também esse índio capturado quem fala que as guerreiras tinham uma grande líder, de nome Conhori, e uma organização hierárquica que dividia essas guerreiras em dois grupos, as senhoras e as plebeias. Além disso, elas moravam no povoado com muita riqueza em ouro e possuíam até mesmo um templo repleto também de ouro dedicado ao sol Caranaim. Bom, essas mulheres guerreiras apareceram na narração associadas ao mito do Eldorado, que era um lugar que se dizia estar abarrotado de ouro, mas que esse local nunca foi encontrado. Logo que a expedição conseguiu fugir, Cavarral recordou de ter sido alertado em Quito que numa serra próxima ao rio Conuris, na região próxima do rio Nhamudá, até a altura do rio Trombetas, encontraria índias guerreiras. E o cronista chamou a elas de índias Icamiabas. Coincidência ou não, Icamiaba ou Iacamiaba significa, é um termo de língua tupi, que significa I para terra, Cama para seio e Yaba partido ou cortado. Portanto, Icamiaba significa terra das mulheres de seios cortados, que é uma referência a certa história lendária sobre guerreiras índias do Amazonas que moravam numa tribo e tinham seios cortados e viviam sem homens. Mas 2 meses depois dessa expedição, Orellana alcançou o Oceano Atlântico e seguiu viagem para a Espanha. Seu relato chegou às mãos do rei Carlos V, que batizou então o local de Rio de las Amazonas. Após essa viagem ao passado, entre imaginário e real, podemos notar que os cronistas expedicionários costumavam classificar os índios como seus adversários, tratando-os sem empatia alguma, nem mesmo com respeito a seus costumes. E o mais absurdo, eles registraram uma literatura exótica, misteriosa, estereotipada, nociva, com fatos desfavoráveis e fantasiosos sobre os índios, e absurdamente fora da razoabilidade racional. E o mundo, ao apoderar-se desses registros, moldou em seu imaginário uma visão espetacular e deturpada da região. Mais flagrante ainda é constatar que a região norte do continente sul-americano foi batizada com o nome de região do Rio das Amazonas por um rei que sequer pisou na região, que comparou erroneamente as mulheres guerreiras do Novo Mundo às amazonas helênicas e, fazendo isso, desqualificou a história e a memória da mulher e do poder matriarcal existente na região no período pré-colombiano. No imaginário descrito pelos expedicionários europeus que estiveram na região, as guerreiras do Novo Mundo são incrivelmente semelhantes às amazonas gregas. Elas encarnam uma espécie de anti-herói, se aliando às forças do mal e lutando contra os defensores do bem. Tanto na descrição das mulheres Condori por Carvajal, como das mulheres sem homens por Colombo Bartolomé de las Casas e Hernán Cortés, as mulheres são apresentadas como inabilitadas às atividades consideradas pelo colonizador como atividades de mulheres. Elas são descritas como fortes, viris,
dotadas de estatura masculina e predispostas ao ato de guerra, características que surgem de uma visão grotesca e machista sobre as mulheres guerreiras das Américas. A narração de Carvajal não se contrapõe às de Colombo e Cortés, nem mesmo às de Homero, Heródoto e de Quinto de Esmirna, porque todas essas narrações são de homens que intentam um registro moralista patriarcal desses acontecimentos. Mesmo com toda essa história, ainda fica uma pergunta: as guerreiras na Amazônia de fato existiram? Bom, apurados os exageros e colocando à parte os devaneios e as fantasias de Carvajal e buscando referências em outras fontes, podemos dizer que as mulheres guerreiras Conduri existiram sim e possuíam cacicados femininos nas Américas, principalmente na região do Baixo Amazonas. Há um consenso dos estudiosos de que elas participaram da guerra contra a Aureliana, lutando e liderando índios, repelindo o inimigo para evitar que os povoados, sob sua proteção, fossem saqueados. Por isso não é devaneio ou fantasia dizer que de fato as mulheres guerreiras da Amazônia existiram. Também não há nada de incomum em se ter mulheres participando de guerra, defendendo seus interesses tribais contra o inimigo feroz e hábito de ambição na tomada de suas terras e riquezas. Naturalmente que a descrição de Carvajal de mulheres ricas, organizadas, brancas, altas, cabelos compridos, trançados e envoltos na cabeça, fortes e desnudas, e com couros cobrindo as partes íntimas, com arco e flecha nas mãos, lideradas por uma cacica, com homens súditos e tributários a elas, e cheias de atitude guerreira, deve ser compreendida sob o olhar da razoabilidade, aceitando e defendendo o fato de que o feminino e o poder são características que não se excluem. É nesse sentido que defendo um olhar não tirânico ou machista, desinventando a história de uma identidade branca para as índias, até porque nomear cores de pele em nosso tempo é algo vago e impreciso, e imaginemos naquela época. Também defendo numa visão não machista de que os cabelos trançados e enrolados à volta da cabeça são estratégias bélicas dessas mulheres, porque da mesma maneira que os seios das Amazonas helênicas as beneficiavam no manejo do arco e da flecha, os cabelos soltos dessas guerreiras do Novo Mundo poderiam atrapalhá-las no combate. E isso poderia ser visto pelos inimigos como um ponto fraco das mulheres guerreiras Conduri. Outro ponto que poderíamos apresentar em defesa das mulheres guerreiras Conduri é que elas de fato tinham grande habilidade no uso de arco e flecha e que eram tão eficientes contra os arcabouços da expedição de Orellana que transformaram sua embarcação num grande paliteiro ou numa espécie de porco-espinho. Entretanto, a expedição não faz qualquer comentário de seios cortados dessas guerreiras, jogando o termo Icamiaba, portanto terra de mulheres sem seio, para o universo exclusivo do imaginário popular, nos mesmos moldes das Amazonas helênicas. Finalmente, é bom dizer que as provas da existência das mulheres guerreiras da Amazônia são tão variadas e dispersas que somente um gigantesco estudo poderia completar o mosaico de fatos convincentes e promover a completa desinvenção da história e desmistificação das visões colonialistas. Nossa proposta, então, é discutir uma nova história das guerreiras Conduri, que mais adiante também deverá ser revista para também ser desinventada, porque esse desinventar da história é fundamental, pois as narrações tão masculinizadas e exóticas das mulheres Conduri produziram raízes profundas no contexto histórico da região, e isso tem impossibilitado mudar a lógica ou a farsa dessa história. E embora tenhamos de aceitar que o nome dessa região, como Amazônia, talvez tivesse o nome mais apropriado, que seria Conduri, pelo menos seria mais sensato em termos históricos,
mas essa identidade daria aos povos originários, principalmente às mulheres, o poder que espanhóis e portugueses dessa época não ousariam dar. Bom, quero agradecer imensamente ao Instituto Martius e ao amigo Ecar pelo convite e pelo espaço para falar um pouco dessa linda região da América do Sul, que todos queremos preservada, que é a nossa terra-mãe, a nossa querida Amazônia. Obrigado. Espero que a palestra do professor Itamar tenha despertado o interesse de vocês na rica história da Amazônia. Gostaria de convidar vocês para a continuação da série Palestras sobre a História e a Pesquisa na Amazônia, que continuaremos com mais 2 palestras. Durante o mês de outubro, o professor Alfredo Wagner Martins Pinto, da Universidade Federal da Amazonas em Manaus, referirá sobre a nova cartografia social na Amazônia. Para acompanhar a nossa programação cultural, siga-nos nas redes sociais Facebook, Instagram, YouTube ou acesse o nosso site www.marzustaden.org.br. Favor, não esqueçam de responder a nossa pesquisa sobre a palestra de hoje. O link está nos comentários.